Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Muito frio aí? Pois bem, aqui tá bem frio, amanheceu 4 graus, por isso que eu estou assim, toda encapotada, porque tá muito frio mesmo. Mas o que é muito importante na nossa vida é que o sol da justiça esteja aquecendo o nosso coração. E isso é um dom de Deus para nós. Que maravilha, né? Muito bem. A nossa lição tem como título Fugitivo e Errante pela Terra. E ela vai nos contar a história de Caim e de Abel, baseada no capítulo 4 de Gênesis, do verso 1 até o 26. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas você aí na sua casa leia e preste muita atenção o que nós podemos aprender sobre o descanso, porque este é o título da lição desse trimestre, Descanso em Cristo. E espero que vocês encontre esse descanso maravilhoso que nos é fornecido pelo nosso Salvador. Vamos ler então, eu vou ler só o verso 3, 4 e 5. E o restante você leia aí na sua casa. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Nós vimos então a história dos dois irmãos. Caim e Abel, eles já tinham sido instruídos com respeito à provisão para a salvação da humanidade. Então já havia Adão e Eva já havia explicado para eles o que eles teriam que fazer para colocar o cordeirinho, né, e oferecer como holocausto. E isso era necessário, porque isso estava baseado numa obediência e mostrava também reverência a Deus, uma reverência de fé e dependência do Redentor prometido, que logo viria. E isso seria feito por meio do quê? Do sacrifício dos primogênitos do rebanho. E assim, com a sua solene apresentação com o sangue, como oferta queimada a Deus. Esse sacrifício tinha como para eles que eles deveriam fazer, eles deviam ter sempre em sua mente que sobre o pecado e a ideia do Redentor que estava por vir, o qual devia fazer um grande sacrifício pelo ser humano e por toda a humanidade. Mas Caim, ele não estava disposto a seguir estritamente, direitinho, o plano de obediência a Deus. Para que eu vou lá procurar um cordeirinho e ter que matá-lo? Não, não, não. Eu prefiro oferecer os frutos da terra, eles são mais bonitos e ao olhar, Deus com certeza vai me aceitar. Simplesmente ele rejeitou a obediência a Deus, né? Ele desrespeitou a Deus, não temeu a Deus e também não fez por nada, sabendo que aquilo estava representando o Salvador que viria um dia para salvá-lo. Mas não, Abel mansamente foi aconselhar o seu irmão a não ir diante de Deus sem um sacrifício que não contivesse sangue. Pensa que ele gostou desse conselho? Não, Caim, sendo ele o mais velho,
Ah, não, ele nem quis saber de ouvir Abel. Ele desprezou o conselho de Abel e ficou murmurando, pondo dúvida com respeito a essa necessidade dessas ofertas cerimoniais. E assim, Caim ofereceu a sua própria oferta, mas Deus não aceitou a sua oferta. Quando Caim viu que a sua oferta foi rejeitada, irou-se contra o Senhor. E contra quem? Contra o seu irmão Abel, que tinha aconselhado ele a fazer o certo. Ele ficou tão enfurecido pelo fato de Deus não ter aceitado o seu sacrifício e com raiva do seu irmão por preferir obedecer a Deus. Olha, porque seu irmão desejou obedecer a Deus, ele ficou com muita raiva. E aí ele começa essa rebelião contra Deus. Mas Deus ainda estava lá, conforme nós lemos no verso 7. Vou ler mais esse verso. Aqui, ó. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não o fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então, ali, a escolha dependia única e exclusivamente de Caim. Exatamente. Se ele confiasse nos méritos de Cristo, que estava prometido, e se ele obedecesse às ordens de Deus, Deus poderia ter aceitado o seu sacrifício. Mas não, ele preferiu continuar na incredulidade e na transgressão. Ele, assim, começou a se queixar de Deus. Mas se ele tivesse feito tudo correto, ele não precisava ficar agora aí triste, se murmurando e por ter sido rejeitado por Deus, né? E por ódio, irmão, olha o que o ódio faz. Por ódio, Caim matou o seu irmão Abel. Não que Abel tivesse feito alguma falta, muito pelo contrário. Abel ainda havia aconselhado ele. Mas, porque as obras de Caim eram más, e a do seu irmão eram justas. E assim, irmãos, é em todos os tempos. Os ímpios, eles têm odiado aqueles que eles acham que são melhores do que eles. A vida de Abel era uma vida de obediência inabalável de fé. E isso, para Caim, era demais, porque Abel, ele era luz. E a luz que veio para iluminar a terra, né? E quanto mais brilhante é essa luz celestial que reflete nos servos fiéis de Deus, mais aqueles que não amam a Deus, que não são justos, vão nos perseguir. Olha que triste. Vejam só, isso é um amor egocêntrico, um amor que vai trazer o quê? Inquietação. Olha, quando nós que somos nascidos lá de nosso Senhor, haverá em nós mesmos um espírito de obediência, de retidão, um espírito totalmente ligado a Deus. Um espírito que vai levar a nos humilharmos perante Deus, né? Porque nós desejamos sentarmos junto a Cristo e dele aprender e a descansar nele, né? Nós compreenderemos assim a necessidade que Cristo veio a esse mundo morrer por nós, coisa que Caim não entendeu. E Caim, ele andou errante. Mas ele andou errante porque Deus o fez errante? Será que é isso que nós aprendemos? Não, Caim não andou errante porque porque Deus tinha fazendo ele cair. Não. Deus, ele não fez de Caim um fugitivo errante pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações que Caim
tinha de sua pecaminosidade e também pela sua desobediência. E assim, Caim nunca encontrou descanso em Cristo, porque ele descobriu que poderia encontrar o verdadeiro descanso se ele tivesse sido obediente. Olha, viver uma vida separada do nosso Criador, assim como nós vimos a experiência de Caim, isso frustra nossos intentos de ter paz interior, de termos alegria, e uma alegria duradoura. O descanso, ele deriva de um relacionamento de confiança com aquele que nos criou, né? Com aquele que nos criou, porque em Cristo nós vamos ter repouso. Olha que delícia! Em Cristo teremos repouso. Nas suas promessas nós temos segurança e é Ele que nos traz a sua presença, e com isso, quando nós nos sentimos com a presença de Jesus, nós ficamos livres das ansiedades, das inquietações, dos estresses que a vida nos traz e das preocupações e agitações. Nós devemos confiar plenamente em Jesus, se quisermos obter descanso e paz na terra. Que você possa ter hoje um ótimo dia de descanso ao lado de Jesus. Amém.